Muito bem. Saindo de realidade do lugar onde ficamos. Esse hotelzinho muito legal, muito bom mesmo. La Casita. E agora eu vou tomar um café, porque ninguém é de ferro. São 9 horas da manhã e hoje é o último dia desta nossa aventura, que vai acabar quando eu sair do estado do Amazonas logo mais. Tomar um cafezinho ali aonde eu jantei ontem. Tchau, seu Robson. Falou. Boa viagem, seu André. A gente se vê. Qualquer coisa, meu zap é esse. Muito bem. Agora sim. Cafezinho tomado. Barriga cheia. Coração contento. Saindo e nos despedindo dos últimos quilômetros de terra, de terraceria e de Amazônia. Agora vai ser Igarapé Realidade, chama. Aí Igarapé Realidade. Agora vai acontecer o seguinte: são 36 quilômetros de terra, estrada de chão. Muito bem, meus amigos, vamos lá a uma resenha do que foi esse meu recorrido. Foram 8 meses. Eu vou chegar em casa, que é lá no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, uma cidade que é São Carlos. Eu já vou estar com 40. Eu tô com 32 quilômetros rodados. Eu vou estar com 36 mil. 36, 32, não, 35, 36. E foram 8 meses. 6 países. 7 países, na verdade, se eu contar com o Brasil, que também foi uma aventura, que também está no meu país. Brasil, Uruguai, Argentina, Chile. Aí eu voltei para Argentina, desci até o Ushuaia. Esse primeiro, e do Ushuaia subi de novo pela Argentina, voltei para o Chile até Porto Montt. Esse primeiro trecho a Mila estava comigo e daí ela voltou para o Brasil, em Porto Montt, e eu segui, continuei subindo o Chile, entrei de novo na Argentina. E aí sim fui subindo a Argentina até o norte da Argentina, extremo norte lá, que é em Jujuy. Voltei para o Chile, em São Pedro do Atacama. Depois Peru, Equador, Colômbia. Na Colômbia, a minha ideia sempre foi de chegar nos dois extremos da América do Sul, o Ushuaia e o extremo norte, que é no deserto de La Guajira. Porém eu não cheguei. Eu ia no deserto de La Guajira, que é areia, já estava tudo certo para eu ia entrar por Palomino, mas eu acabei que não fui. Então o mais norte, que é o mais ao norte que eu cheguei, foi em Santa Marta,
E de Santa Marta voltei para Cartagena, deixei a moto em Cartagena, aí a Mila foi para lá comigo, me encontrou em Cartagena e nós fomos para San Andrés. Deixei a moto em Cartagena, pegamos um avião e fomos para a ilha de San Andrés. Lá na ilha de San Andrés alugamos uma moto e conhecemos toda a ilha de San Andrés. Aí a Mila voltou para o Brasil e eu desci para Bogotá, já com a ideia de fazer esse tramo dentro do rio, com moto e barco, que eu queria viver a experiência de descer o rio Amazonas e ver como é que funcionam as comunidades ribeirinhas. Então, estudando lá a maneira de fazer isso, a maneira de fazer isso seria voltar para Bogotá, colocar a moto num avião cargueiro que faz a linha Bogotá, que é na Colômbia, até Letícia, também na Colômbia, que é uma tríplice fronteira Brasil, Peru, Colômbia. Aí eu fretei esse avião cargueiro, coloquei a moto lá e fui pegar essa moto. Peguei um outro avião, eu, pessoa física, e fui até Letícia, na Colômbia, onde eu resgatei a moto. Lá eu fretei um barco e desci o Rio Solimões, que vale muito a pena fazer isso, pelo menos uma vez na vida, para você ver como é que vivem e como funciona a logística e a vida dos ribeirinhos ali. Isto feito, então de Letícia fui para Tabatinga, que é ao lado brasileiro. Lá eu peguei o barco e desci até Manaus. Aí de Manaus estou eu aqui na BR-319. Agora vamos para esse lado aqui, que parece que é menos pior. O outro tá muito fofo. Ih, gente, eu acho que eu tinha que estar lá onde tá os caminhão. Ih, cacilda. Puta que erpa. Volta madre. Vamos ver se aqui. Agora fudeu, hein? Vamos levantar. Obrigado! Levantamos em 3 essa moto. Olha o busão aí. Caímos! Pra terminar a 319 eu tinha que levar um, né? Ai, como essa bicha é pesada. Bom, levamos um rola. Mas também, ó, tem uma coisa, cara. Na hora que eu percebo que o barco vai pros brejos, eu já logo saio da moto. E quando é lisa, ela cai mesmo. Aqui tem água. Vamos ver. Aqui vai estar liso, ó. Mas passamos de buenas. E agora? Por onde eu vou aqui? Por aqui. E pronto, agora por aqui. E aí, meus amigos,
de Manaus, voltamos aqui pela BR-319, que eu atravessei, como vocês devem ter visto aí nos vídeos, ou no vídeo, não sei quantos vídeos serão, em 3 dias. O primeiro dia saí de Manaus, fui até Igapuaçu, onde eu fiquei lá na pousada da Dona Mocinha, que é uma coisa muito rústica. São os quartos com ar-condicionado, banheiro pro lado de fora, um lugar super difícil de chegar, e é separado banheiro para você fazer as necessidades da parte do chuveiro. São 2 cabines diferentes, tem que atravessar a casa da mulher para ir no banheiro. E caro, meu filho, R$100 por uma noite ali, num lugar desses que não tem estrutura quase que nenhuma. E no segundo dia eu optei por ficar em Realidade. Daria para ter ido até Humaitá, mas eu preferi ficar em Realidade mesmo, levantar hoje com muita calma. E hoje a gente finaliza essa sequência de vídeos, que eu vou chegar em Porto Velho, e de Porto Velho até São Carlos é só asfalto mesmo, que eu vou só percorrer asfalto, levantar, acordar e seguir. Então essa viagem, essa trip vai terminar a hora que eu atravessar o Rio Madeira, que eu saio do estado do Amazonas e entro no estado de Rondônia. Apresento a vocês a moto com a qual eu fiz essa trip. Coloquei esses 2 faróizinhos que eu usei muito pouco, essas 2 bolsas laterais onde eu levo meus sapatos de caminhada. Aí seguindo pra cá não tinha essa proteção que eu coloquei, inclusive são as mesmas que seguram ali. Essas são as minhas malas, os meus baús, que já estão bem sofridos. Tá vendo, ó? Tá ficando afastado aqui. 2 bidões, mas a maioria da viagem eu só carreguei um mesmo. Esse bagageiro hoje tem de linha dela. Isso aqui é o suporte da Give. Isso aqui não deu certo, eu tive que fazer essa adaptação. O cavalete central, essa moto não veio com cavalete central, coloquei, que ajuda muito na manutenção, para troca de pneu. Bom, esse aqui é o nosso bauleto traseiro, um bauleto 58. Essa cinta é muito importante a gente colocar como reforço, travando, porque numa hora dessas que você deita a moto, que acabou de acontecer, se pegarem aqui para ajudarem a levantar, não vai ter problema de quebrar nada. E aqui está. Essa moto não tem nome, é uma moto que eu não coloquei nome, ela não é uma pessoa, e é isso. Então esse aqui é com que a gente fez. Essa moto saiu de lá com 7.000 quilômetros, que eu comprei ela e fui fazendo essas adaptações todas aqui. Não sei se tem mais alguma. A poeira. Eu não sei se tem mais alguma que eu esqueci, mas eu acredito que não. Coloquei isso aqui que eu não usei. Esse outro aqui eu usei muito pouco, que é para caber um Etrex 30. A bolha sim, a bolha é uma bolha mais alta, mas essa bolha não deve ser de qualidade boa. Ela ficou toda branca. Aí ó, cai, daí suja tudo. E foi isso. E aqui nós estamos na BR-319, nos KMs finais da BR-319. E seguimos rumo ao estado de São Paulo. Bom, meus amigos, vamos falar do maior problema de peso, que são as ferramentas. Quais ferramentas eu utilizei? Quase todas as que eu trouxe. Só não utilizei a ferramenta de abrir e fechar a corrente. Esse acabou a terra. Pronto. Daqui agora até lá no estado de São Paulo, asfalto.
Termina aqui a nossa trip e o trecho de terra, de estrada de chão. Aqui pra frente é asfalto. Vamos falar das ferramentas. As ferramentas que eu utilizo, quase todas eu trouxe. Chave soquete, eu usei quase todas. Chave Allen você tem que trazer. E no caso dessa moto, chave para apertar os raios. Inclusive um alicate de pressão pequeno que me ajudou muito, porque você tem que segurar o raio com alicate de pressão para poder apertar no nitro. 3 espátulas para desmontar o pneu. Vaselina, aquela vaselina industrial que ajuda muito na montagem e desmontagem do pneu. Compressor. Meu compressor é muito bom. É um compressor de ligar no acendedor de cigarros. Às vezes que me furou o pneu, que foram 3, ele me ajudou, sempre estava lá, sempre deu certo. E isso pesa muito. É por isso que aquela mala, uma dessas 2 malas, eu estou levando as ferramentas, ela é muito pesada. É por isso que ela está abrindo ali. Mas é imperativo que você traga algumas coisas numa viagem dessa. Câmara de ar, estou levando 2 traseiras, uma dianteira. As panelas agora. Pastilha de freio, principalmente as traseiras. No caso dessa moto que não encontra nem filtro de ar para comprar, então filtro de ar e filtro de óleo. E é isso. E nos aproximamos da icônica do icônico encontro das 2 estradas, BR-319 e BR-230 Transamazônica. Para minha direita você vai para o Acre, e para o Peru, se você quiser ir para o Peru, você vai para a direita, Lábrea, e para a esquerda, Humaitá, que é para onde nós vamos. Esse é o icônico encontro nessa rotatória. Tá aí, ó, Humaitá, Porto Velho, Lábrea. E nós vamos para Porto Velho. Eu não vou para Lábrea. Poderia, não poderia, mas não vai ser desta vez. Meus amigos, nós viemos de lá. Então daqui a Manaus são 656 quilômetros, para Careiro Castanho 544, para Realidade 67, o que significa de Realidade a Careiro Castanho você não tem posto de gasolina, tá? Então é 544 menos 67, façam as contas aí, é o que você tem que ter de autonomia daqui de Realidade até o próximo posto. Olha só os quilômetros finais da BR-119.
Será que é verdade o que eu tô imaginando aqui? Meus amigos, e ela pulou lá, ela fica cortando essa filha da mãe. Pronto, passamos. Mais um encrenca. Bom, meus amigos, já estou em Rondônia. Minha frente está Porto Velho. Já dá pra ver ali os prédios de Porto Velho. E é a hora de acabar com... Chegou a hora de terminar essa nossa trip, porque daqui pra frente são estradas normais, não tem quase atrativo. Não é isso que é a proposta do nosso canal. Portanto, eu termino aqui essa temporada, essa etapa, como queiram chamar. Não posso deixar de agradecer aqui a Marisa Rodrigues do canal Moto Adicta. Peguei muita informação dos pontos onde essa moça foi e que fizeram parte aqui do nosso recorrido. Também não posso deixar de agradecer o canal do Soy Tribo Agostinho. Também muita coisa, muitos locais onde ele foi fizeram parte aqui do nosso recorrido, fez parte. E a todo mundo que assiste o canal e que gosta desses vídeos. E nos vemos aí num próximo recorrido. A minha frente ali já está a ponte sobre o Rio Madeira, pois já estou vendo ela daqui. E assim a gente termina essa sequência de vídeos, que para mim foi uma experiência sem palavras aqui para descrever. Nesses 6 países diferentes e dentro do Brasil também, nesse final, que foi essa maravilhosa BR-319. Eu recomendo a todos fortemente que um dia façam esse recorrido da BR-319. Muito bom. E também aquela descida no Rio Solimões. Para mim foram coisas assim do nosso Brasil que vão ficar para sempre na minha memória. E aqui é o Rio Madeira. E Porto Velho. Muito legal. Vamos ver se tem a quilometragem da... Qual é o quilômetro daqui da BR-319, que aqui ainda é BR-319. E nos vemos então nos próximos vídeos.